Saudações dermatológicas e, por que não, saudações da cirurgia estética facial. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e sou o coordenador da pós-graduação em cirurgia estética facial da Faculdade CBMS, e essa pós-graduação ela faz parte das pós-graduações em dermatologia. Estamos aqui hoje para dar início ao nosso curso CBMS em marketing médico. Um tema extremamente relevante que terminou por ter algumas modificações nos últimos anos e mesmo assim continua havendo um grande fator desagregador por falta de entendimento sobre o tema por parte dos médicos. Em verdade, havia uma solicitação dos colegas há algum tempo para que houvesse uma modificação das resoluções do Conselho Federal de Medicina que existiam antes, principalmente depois de 2011, onde tínhamos a resolução 1974, que era extremamente restritiva. A mais conhecida anteriormente era uma resolução de 2002, que veio a ser mais restritiva quanto do ano de 2011. Então, em 2019, nós temos o Código de Ética Médica, o novo código, a nova releitura desse código, ele não trouxe muitas modificações em relação à publicidade e à propaganda na medicina, mas em 2023 nós tivemos uma resolução que sim, trouxe bastante modificação, tornou o ambiente mais propício inclusive ao erro, porque é isso que está acontecendo, muitos colegas estão cometendo erros em suas publicações e estão sendo punidos, tanto pelo próprio Conselho Regional de Medicina, como pela Justiça Comum, visto que a publicidade médica tem colocado a nossa profissão em um patamar que sempre foi rechaçado pelas nossas autarquias, que era exatamente o patamar de um serviço ao consumidor e não um serviço ao paciente. Então, hoje a medicina ela corre um grande risco por estar sendo vigiada e ter muitas vezes as suas atividades fiscalizadas e cerceadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui já fica tácito que o Conselho Federal de Medicina, as sociedades médicas nunca tiveram a intenção ou o desejo, pelo contrário, rechaçaram isso por muito tempo e ainda rechaçam, a situação de serem fiscalizadas pelo Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que é uma lei que trata sobre consumo, que trata sobre mercado. Então a medicina sempre foi afastada do mercado, tanto é que nós temos a orientação de nunca deixarmos que a medicina possa ser usada com mercantilismo. Então, com essa introdução, eu passo a dissertar sobre o nosso Código de Ética Médica e sobre a nossa nova resolução em publicidade médica. Posteriormente, nós vamos discutir temas específicos do marketing, como brand, como benchmarking. Também vamos falar sobre tráfego pago, sobre o instrumento da pós-graduação como um material para a transformação da carreira médica e sobre o cenário médico atual, porque em abril deste ano, saiu a Demografia Médica, um documento produzido pela USP com a AMB
a faculdade da USP com a Associação Médica Brasileira. E realmente os dados que estão lá só nos apontam que houve uma piora do quadro em relação a 2023, quando foi quando havia sido a última publicação dessa demografia médica. Embora nós já soubéssemos dessa piora anteriormente pela previsão que o documento fazia já em 2023. Então vamos a essa discussão. A primeira aula eu intitulei de Marketing Médico, Legislação. Nós vamos ter Marketing Médico, conceitos em marketing, e vamos ter também Marketing Médico quando vamos falar sobre a instrumentalização das ferramentas de tráfego pago para entender como o médico pode se posicionar melhor nas redes sociais, nos seus sites, na sua publicidade. Então, repito, nós estamos no curso CBMS em Marketing Médico. Meu nome é Tiago Gondim e vamos ao primeiro slide sobre conceitos em termos de legislação. Então, publicidade médica é o ato de promover estruturas físicas, serviços e qualificações do médico ou dos estabelecimentos médicos. Então, a princípio, a gente tem uma diferença conceitual entre publicidade e propaganda médica. Então, a publicidade está mais ligada à questão da publicização de estrutura, serviço e qualificações, enquanto a propaganda médica seria o ato de divulgar assuntos e ações. Então, a publicidade está linkada à estrutura, enquanto a propaganda à ação. Mas não poderíamos começar esse nosso momento de discussão sem falar sobre o Código de Ética Médica e sem falar sobre a resolução que hoje rege a publicidade. Então, o nosso Conselho Federal de Medicina, uma autarquia, tem por objetivo zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão. Isso vem desde lá, de 1957, a partir da lei número 3.268. A gente sabe que em 2013 nós tivemos a assinatura da lei do ato médico. Então o ato médico passa a ter uma lei específica, diferente dessa lei inicial, que é a lei que criava o Conselho Federal de Medicina. Uma entidade até mais jovem que a Associação Médica Brasileira, que ganha uma tradição por conta do tempo em que ela foi criada e que vem participando das decisões médicas no Brasil. A gente sabe que a autarquia ela tem por objeto o cuidado à profissão médica, mas que termina, como tudo ou quase tudo, enveredando por um lado político. Então hoje as autarquias, não só as autarquias médicas, mas de outras profissões, elas têm um forte apego político. E isso, de certa maneira, prejudica a própria missão da autarquia e termina por trazer dificuldades no que tange ao que seria o mais correto para o perfeito desempenho ético da medicina e o prestígio e bom conceito da profissão. Não que isso vá trazer um mal terrível, mas nós sabemos que algumas condutas, algumas orientações terminam trazendo certas dificuldades por conta de direcionamentos políticos. Mas, conceitualmente, o Conselho, a nossa autarquia, está aqui para avaliar o perfeito desempenho ético
e o prestígio e bom conceito da profissão. E é claro, a vida muda, a internet muda, agora estamos com as IAs, as inteligências artificiais. Então, nada mais prudente, justo e necessário que haver uma transformação dos seus textos conforme as transformações sociais que aconteçam no nosso país, no nosso planeta. Então, o Conselho Federal de Medicina, sim, realizou modificações. Como falei, em 2019, nós tivemos uma revisão do Código de Ética Médica. Em 2023, tivemos uma revisão das resoluções que falavam sobre publicidade, principalmente a resolução 1974 de 2011. Houve alguma melhora, houve alguma piora também. A própria designação do cenário atual para a possibilidade de utilização de uma telemedicina, o médico fazendo consultas à distância, e como fazer uma publicidade em redes sociais forçou a que houvesse modificação desses termos, embora, claro, as outras resoluções também são mutantes. Então, como falei, a gente tem aqui 2 pontos. 2011, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 974 de 2011, que é aquela resolução que proíbe que o médico ele divulgue a sua pós-graduação, que ele divulgue os seus cursos de formação, que ele divulgue qualquer situação que traga algum tipo de confusão, imaginada ou não, em relação ao nome da especialidade. Então foi essa resolução, o 974 de 2011, que apontou que o médico que fazia uma pós-graduação em gastroenterologia não poderia dizer que fez a pós-graduação, a não ser que ele tivesse o título de especialista, ou seja, o registro de qualificação de especialista, ou que ele tivesse terminado uma residência médica e tivesse essa residência inscrita no Conselho Regional de Medicina de sua atuação. Então, essa resolução, ela fez com que o médico ficasse engessado. E nessa retaguarda, outras profissões, que não a profissão médica, passaram a fazer publicidade sobre temas que foram bloqueados pelo Conselho Federal de Medicina. Foi assim que aconteceu com a medicina estética. A medicina estética era uma proposta de especialidade que muitos médicos assumiram como sendo especialidade e começaram a divulgar como especialidade sem que ela fosse especialidade. O Conselho Federal de Medicina judicializou a questão e a resposta foi o encaminhamento, que não foi nem iniciado pelo Conselho, mas como o Conselho é um órgão judicante, ele iniciou a judicialização através de embates com médicos que falavam que eram especialistas em medicina estética. Então isso termina no Superior Tribunal de Justiça e posteriormente no Supremo Tribunal Federal, e houve a negativa da Corte Suprema do Brasil em relação à possibilidade de que a medicina estética fosse uma especialidade médica, porque para ser especialidade médica haveria a necessidade do ineditismo, da inauguração de um determinado espaço de estudo médico. E no caso da medicina estética isso não existia, porque os temas da medicina estética eram discutidos na dermatologia e na cirurgia plástica. Então a especialidade foi negada com o aval do Conselho Federal de Medicina. Posteriormente, a biomedicina assumiu como sua a especialidade de biomedicina estética, que seria a sua similar à medicina estética.
Então, foram várias frentes de atuação que fizeram com que o Conselho tivesse que rever algumas de suas orientações. Inclusive, a Resolução 2336 de 2023, ela já autoriza o médico pós-graduado a divulgar a sua especialização se ela estiver inscrita no Conselho. Então já há sim essa autorização pela Resolução 2336 de 2023, que é a nossa resolução sobre publicidade médica. Falemos então sobre propaganda e publicidade. Eu trouxe aqui temas que são realmente caros ao Conselho Federal, caros à nossa autarquia e às suas filiais, os conselhos regionais. Então, o médico não pode agir com sensacionalismo. O médico não deve agir com mercantilismo. O médico não deve agir com autopromoção. E o médico não deve exercer a concorrência desleal. Então, nós vamos falar ao longo do nosso texto aqui, de nossa discussão, muito sobre essas situações. Então, vamos falar sobre o que é sensacionalismo, o que é que significa o médico agir com sensacionalismo, o que é que significa o médico transformar a sua profissão numa profissão mercantil, e a questão da publicidade tem tudo a ver com mercantilismo, porque é a partir da publicidade que eu me torno um agente mercantil, que eu exerço uma ação sobre o mercado. Então, se isso acontece, eu sou mercantilista. Então, como defender a medicina desse mercantilismo? Como defender a medicina do básico mercantil, que seria a troca? Trocar atividade por material ou por atividade. Ou seja, serviço por serviço ou serviço por moeda. Se isso acontece, está acontecendo mercantilismo. Contudo, esse mercantilismo ele pode ser alçado a uma posição de superioridade ética, onde existe o pagamento do tempo de forma justa e ideal, para que o médico possa se sustentar. O médico não pode promover-se de uma maneira desigual. Isso o leva a infringir a lei, a cometer concorrência desleal. Da mesma forma, se autopromovendo com informações que hoje já são menos engessadas. Então, antes o médico não podia dizer que trabalhava com determinado tipo de laser, com determinado tipo de equipamento. Hoje ele já pode fazer isso. Hoje ele já pode, inclusive, dizer o valor de sua consulta médica. Hoje ele já pode informar sobre descontos, embora ainda não possa informar sobre gratuidade. E ele não pode fazer venda casada. Na realidade, no país, ninguém pode, vai contra o Código de Defesa do Consumidor. O médico responde pela divulgação enquanto pessoa física. Então, se eu faço uma divulgação que está errada, o conselho tem o poder para fiscalizar e para produzir um termo de ajuste ou para iniciar uma sindicância e, possivelmente, um processo ético profissional, um PEP. Já o diretor técnico médico responde pela divulgação dos estabelecimentos de hospitalização e assistência médica de qualquer natureza, públicos e privados, e por planos de
saúde. Então, em verdade, cai por terra aquele pensamento de crer que se eu trabalho em uma clínica e a clínica faz uma divulgação errada sobre mim, ninguém vai se responsabilizar. Sim, o diretor técnico vai sim se responsabilizar. Então, a publicidade do estabelecimento de saúde, tanto público quanto privado, são responsabilidades do diretor técnico médico. Toda peça de publicidade e propaganda médica deve conter obrigatoriamente o seguinte. Então vejam, nós estamos discutindo a lei, depois nós vamos discutir as ferramentas de publicidade. Nós vamos discutir o anúncio no Google, o anúncio no Facebook, o anúncio no Instagram, o anúncio em sites, em TV, no YouTube. Então vamos fazer essa programação. Mas começamos com a parte de legislação. Então toda peça de publicidade, propaganda médica deve conter obrigatoriamente nome do médico, número do registro no CRM onde ele exerce a profissão. E deve haver o nome médico. Deve haver a especialidade ou área de atuação quando há registro no Conselho Regional de Medicina da região onde ele trabalha. E isso vai ser afixado a partir de um número chamado Registro de Qualificação de Especialista. Então, toda peça deve ter também o nome do estabelecimento com o número do cadastro ou registro no CRM, caso seja um estabelecimento médico. O nome do diretor técnico com a inscrição dele no CRM e RQE, caso exista. Quando se trata de redes sociais, blogs, sites e congêneres, deve haver no perfil a disposição das informações anteriormente apontadas. Então, onde você deve colocar? Você deve colocar no seu perfil as suas informações. Caso a sua publicidade ela vai exercer uma ação fora de suas redes, aí você deve colocar nessa publicidade também os seus dados. Então, se eu faço publicações para dentro da minha rede social, não invisto em tráfego pago, apenas tráfego orgânico, é possível que os meus dados fiquem apenas no meu perfil. Mas se eu impulsiono essa publicidade a partir de tráfego pago, eu devo fazer constar nas minhas publicações os meus dados. O nome médico, o nome da minha especialidade, o meu registro no CRM e o meu RQE. Vamos falar sobre a diferenciação dos canais de comunicação. Então, existem as redes sociais próprias do médico ou do estabelecimento. Então, a partir da chegada das redes sociais, os médicos passam a publicar suas atividades, seus reconhecimentos, seus cursos, sua expertise. Essa publicação passa a ser realizada dentro das redes sociais, que pode ser a rede social do próprio médico ou do estabelecimento em que ele trabalha.
Caso seja do estabelecimento, o responsável é o diretor técnico. Caso seja nas suas próprias redes, ele é o responsável. E o que se entende por redes sociais? Sites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, Signal, TikTok, LinkedIn, Threads e quaisquer outros meios similares. Então, em verdade, nós temos hoje, inclusive, um crescimento dessas possibilidades. E essas redes sociais, elas devem ter por objetivo, quando estão associadas à publicidade médica, elas devem dar ciência à comunidade sobre competências e qualificações também. Porque o médico pode fazer atos educacionais. Inclusive, isso até as sociedades, o próprio conselho, estimulam a que o médico faça isso. Então, qualquer thread, qualquer blog, qualquer Instagram, qualquer TikTok é rede social e tem esses objetivos. Então, a rede ela poderá também ter o objetivo de formação de clientela com cuidado. Deixa eu explicar uma coisa sobre formação de clientela e explicar sua diferença em relação a angariar clientela. Então, na verdade, o médico pode sim formar, manter, estimular, informar sua clientela a partir das redes sociais. O que ele não pode fazer é tentativa de angariar. Bom, a pergunta que surge muito rapidamente é qual é a diferença entre formar e angariar? Em verdade, tecnicamente, existe, mas conceitualmente é a mesma coisa, formar, angariar. Contudo, o Conselho Federal de Medicina, em suas resoluções, ele dá uma carga pejorativa ao nome angariar, que seria você formar sua clientela faltando com ética. Então, angariar clientela seria formar sua clientela com ausência ou com infrações da ética. Então, as redes sociais, elas são ambiente para divulgação de competências e qualificações à comunidade, mas também um local onde podemos criar, manter e ampliar e estimular a nossa clientela, assim como informar. Nessas redes eu posso dispor meu endereço profissional, meu telefone, meu e-mail, meus endereços eletrônicos. Não há nenhum problema. As redes sociais são minhas e há uma autorização do Conselho Federal para que eu faça essa divulgação. Se eu tenho uma rede social da minha vida privada e eu coloco publicidade médica, logo, essa minha rede social de vida privada deve seguir as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então eu tenho que ter muito cuidado com exposições, porque aquela rede social ela passa a ser um instrumento da medicina, porque eu estou divulgando assuntos médicos nela. Então, acabou a possibilidade de fazer uma rede social mais, entre aspas, profana.
eu tenho aí uma rede social agora que vai representar a medicina, porque tem assuntos médicos, mesmo sendo uma rede privada. Então, quando eu fizer uma divulgação da minha família, é uma divulgação da família do médico. Quando eu fizer uma divulgação das minhas férias, é a divulgação das férias do médico. Então, se você não quer que o conselho fiscalize a sua página pessoal privada, você não pode divulgar assuntos médicos lá. Porque se você divulgar, passa a ser direito do Conselho Federal de Medicina fiscalizar. E se você priva a sua rede, o Conselho pode pedir judicialmente a avaliação dessa rede. Então, esse é um tema que a gente tem realmente que entender a questão de como vai se fazer a publicização em redes sociais, porque essa questão da vida privada e a vida profissional, ela sobressai. Ela é maior que a vida privada para fins de fiscalização. A questão dos compartilhamentos. Qualquer coisa que eu compartilhe se torna minha. Então, se eu compartilho um post, o post passa a ser uma publicação minha, mesmo que o post não seja produzido por mim. Então, publicações e postagens de terceiros e ou pacientes que sejam compartilhadas ou repostadas pelo médico em suas próprias redes sociais são consideradas publicações suas. É importante que o médico ele tenha a noção de que ele é responsável pela fiscalização da medicina. Então, infelizmente, se ele observa algo errado, ele tem que reportar ou ele está cometendo uma infração ética. A mesma coisa com os médicos em função de ensino. Eles têm que dar exemplo. A relação com veículos e canais de comunicação de massa. Aí muda um pouco. Se você vai dar uma entrevista em um veículo jornalístico, radiofônico, televisivo, mesmo que seja uma rede social, mas que tenha uma função de divulgação em massa. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação em uma página, em um perfil de uma rede social da escola do seu filho. Então, o que é que você não pode fazer ali? Você não pode agir com sensacionalismo, você não pode agir com autopromoção, você não pode usar de concorrência desleal e você não pode apresentar seu endereço, suas redes sociais, seu telefone, seu e-mail. É vedado. Ao conceder entrevistas, publicar artigos ou informações ao público leigo, o médico deve se portar como representante da medicina, abstendo-se aí de formar clientela. Tentar formar clientela aqui é considerado angariar clientela. E aqui permanece a vedação de fornecer endereço
e telefone ou endereço eletrônico. A divulgação deve se limitar a conselhos de higiene, assuntos de medicina ou de ordem doutrinária, sem caráter terapêutico individual. Então, nesse momento, o médico não deve prescrever. Nesse momento, o médico não deve orientar prescrição. Isso é um ato personalíssimo. Médico com o paciente, com sua relação médico-paciente. O médico é obrigado a declarar seus conflitos de interesse em entrevistas, debates ou qualquer exposição para leigo. Algumas permissões relevantes. Vejamos essas orientações. Utilizar fotografia ou vídeo com detalhes de seu ambiente de trabalho é permitido. É permitido revelar sua própria imagem e de membros de sua equipe. É permitido. Anunciar os aparelhos e recursos tecnológicos que possua, utilizando informações e indicações do portfólio aprovado pela Anvisa e autorizado pelo CFM. Então, eu só posso falar sobre aparelhos e recursos tecnológicos reconhecidos. E eu só posso falar o que está no seu portfólio autorizado. Então, por exemplo, se existe um material, um recurso tecnológico que é usado de forma off-label, eu não posso divulgar. Eu até posso usar de forma off-label, sem que aquilo traga um risco ao paciente e à profissão, mas eu não posso divulgar. Informar sobre valores de consultas, meio ou meios e formas de pagamento hoje já é autorizado, antes não. Anunciar abatimentos e descontos em campanhas promocionais é autorizado. Contudo, é proibido vincular essas promoções a vendas casadas. Por exemplo, se você fizer tal tratamento, o outro sai com desconto tal. Ou se você fizer tal tratamento, você ganha o outro. Então não pode fazer isso. Não pode vincular. Se você quer dar um desconto, pode dar o desconto, mas não pode vincular a compra de outro produto ou outro serviço. Na realidade, serviço, porque estamos falando de profissão médica. Então, não pode haver premiações ou outros que desvirtuem o objetivo da medicina como atividade meio. Não se pode revelar resultados comprováveis, apresentando a identidade. Mas eu posso sim revelar resultados comprováveis de tratamento e procedimento, desde que eu não identifique o paciente. Nós estamos vendo aí muitos colegas infringindo essa regra, mostrando fotografias de antes e depois, e vamos falar bastante sobre antes e depois, mas mostrando fotografias com o rosto do paciente, ou seja, ele identificou o paciente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso de forma mais aprofundada, porque é deveras importante. Então, o médico não pode quebrar o sigilo médico. O médico jamais pode identificar o seu paciente, mesmo que esse paciente autorize. Ele não pode ser identificado. Nós estamos vendo, inclusive, médicos fazendo entrevistas com pacientes que vão fazer cirurgia ou que fizeram cirurgia em uma identificação do paciente.
Bom, e como é que eu poderia fazer isso? Você poderia fazer isso com atores. Bom, mas com atores eu não estou inventando uma situação. Bom, pode ser encarado dessa forma também. Mas uma coisa, se você tiver dúvida, questione a CODAME, Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Ela vai lhe dar um parecer dizendo o que pode e o que não pode. Mas revelar resultados e identificar o paciente não pode. E como eu vou fazer com cirurgia facial? Você vai colocar vendas nos olhos. Proibições que estão ligadas a sensacionalismo e concorrência desleal. Divulgar, quando não especialista, que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas. Atribuir capacidade privilegiada a aparelhagens. Hoje você pode dizer que usa o aparelho, mas não pode dizer que o aparelho é fenomenal, é fantástico. Então, a capacidade dele pode ser comentada, mas não dizer que é o melhor, o mais eficiente. Isso a gente não pode. Eu não posso garantir, não posso prometer e sequer posso insinuar bons resultados do tratamento. Isso a gente vê constantemente. E vimos também resultados de discussão, resultados de problemas, quando o médico promete resultados, ou seja, vai ficar linda, vai ficar bem, vai ser fantástico, você vai gostar, e depois o paciente não tem essa percepção, e isso se torna uma discussão, isso se torna um problema. Divulgar método ou técnica não reconhecida pelo CFM. Então aqui a gente pode falar rapidamente sobre algumas situações. Plasma rico em plaquetas não é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, a partir de suas câmaras técnicas, para utilização normal ou corriqueira na medicina, apenas sob pesquisa médica com autorização de comitê ético. Então, não há possibilidade de se fazer procedimentos com PRP e muito menos se cobrá-los. Quando se faz pesquisa, não se pode cobrar do paciente. A gente tem agora 2 produtos que estão sendo comentados. Talvez até eles consigam fazer, se não já conseguiram, uma modificação, que são o PDRN e os exossomos. Então, eles são autorizados como cosméticos, ou seja, eles não podem ser usados como medicamentos ou insumos para infiltração no paciente. Mas os médicos estão recebendo a informação de que são produtos estéreis e, por serem estéreis, poderiam ser usados de forma injetável. Bom, a autorização que eles tiveram foi para cosmético. Se foi para cosmético, o médico não pode utilizá-los como medicamentos. A mesma coisa a gente consegue ver com produtos que são hemoderivados que poderiam ser retirados do corpo, tratados e reaplicados. Como, por exemplo, também as células-tronco mesenquimais, que são encontradas em alguns tecidos, como o tecido gorduroso. Então, a utilização de microfet e nanofet, ela, em relação a respaldo, ela repousa sobre uma resolução, não uma resolução, mas um parecer de um Conselho Regional de Medicina, que está lá na página do Conselho Federal, que não indica
a utilização desses derivados de gordura para aplicação. Contudo, existe no Brasil uma máquina liberada pela Anvisa, mas a técnica não foi liberada pelo Conselho. Então aí tem um problema. Tem um problema. Está se usando, mas não se tem a certeza de que isso pode ser usado. Nanofet e microfet. Então essas técnicas ainda não foram reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E existem resoluções, na realidade existem pareceres que são contrários a situações similares. O médico jamais pode participar de propaganda enganosa de qualquer natureza. Não pode divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Bom, nós tivemos aí uma situação de pandemia há alguns anos. Isso aqui foi ferido de morte, essa orientação. Algumas definições importantes. Então, o que significa sensacionalismo? Então, não só isso, mas utilizar canais de comunicação para divulgar abordagem clínica que ainda não tenha reconhecimento pelo CFM, ou usar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais e informações que induzam a percepção de garantia de resultado. Ou agir com alarde, também pode ser sensacionalismo, como aconteceu durante a pandemia. Houve um alarde maior do que poderia haver. Mas isso, como falei lá no início, entra também uma grande carga política e nós não vamos tecer mais comentários sobre o tema. Promoção. Referir-se a si próprio, a serviço ou a técnica de modo a conferir-se propriedades e qualidades privilegiadas. Então, isso é promoção. Então, falar sobre promoção ou autopromoção, falar sobre sensacionalismo, é sempre um tema complicado, né? É sempre um tema complicado para o médico, porque nós estamos realmente vivendo uma situação, nós estamos vivendo um momento de grande conflito com as formas de publicar. Então, sensacionalismo e autopromoção devem sempre ser avaliados. A concorrência desleal seria reportar em redes sociais ou redes próprias insinuações de ter feito descoberta milagrosa ou extraordinária, cujo acesso seja condicionado a pagamento, fornecimento de informações pessoais, ou anunciar a prestação de serviços médicos gratuitos em consultório privado, ou até mesmo tecer comentários desabonadores sobre outro colega, frente ao paciente ou frente a outros colegas. Isso também é considerado concorrência desleal. Bom, mas aí chegamos a um ponto-chave. E o uso da imagem de pacientes? O uso de antes e depois. Como é que é isso? Isso aqui eu acho que é o ponto principal. E para fazer essa aula, eu falei com um fiscal do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, CREMEP, com um fiscal do CREMEP que realmente tem o mesmo entendimento que eu tinha e que sempre falei para os colegas.
Então vamos lá. O uso da imagem de paciente ou de bancos de imagem é permitido com finalidade educativa. Finalidade educativa é diferente de angariar clientela. Finalidade educativa não se consegue se colocando embaixo da foto ou do texto que aquela publicidade ou aquela divulgação está seguindo a resolução. Porque se ela não estiver seguindo, não adianta dizer por escrito que ela está seguindo. Então, o uso de imagem paciente é permitido com finalidade educativa. Então, eu tenho que ter uma história. Por que eu estou colocando a foto daquele resultado? Por que eu estou colocando o antes e depois? É só para mostrar que eu tenho bons resultados, então isso é angariar clientela. Porque se eu quiser fazer de forma educacional, eu tenho que colocar para falar sobre um procedimento. E aí eu vou colocar bons e maus resultados, conforme eles apareçam. Eu posso utilizar isso para desmistificar procedimentos, mas nunca para conseguir clientela. Então, as regras restritas ou restritivas. A demonstração de antes e depois deve ser apresentada em um conjunto de imagens contendo indicações, evoluções satisfatórias, mas também as insatisfatórias e complicações decorrentes da intervenção. É vedada qualquer edição, manipulação ou melhoramento das imagens. É obrigatório obter a autorização do paciente e, crucialmente, garantir o anonimato do mesmo que cedeu as imagens, mesmo que haja autorização para divulgação. Eu não tenho autorização e nem posso conseguir autorização para quebra do sigilo médico. Autorretratos repostados dos pacientes e depoimentos devem ser sóbrios, sem adjetivos que denotem superioridade ou induzam à promessa de resultados. Ou seja, se um paciente fizer um elogio exagerado, que eu sou o melhor do mundo, que eu sou fantástico, eu sou divino, eu não posso repostar isso. E mesmo que sejam depoimentos mais sensatos, eu não posso só ter depoimentos sensatos em grande quantidade na minha rede social ou na minha publicidade, porque isso vai ser encarado como angariar clientela. Obviamente, eu não vou colocar nenhum depoimento desabonador. Não faz nenhum sentido. Diretrizes do Código de Ética Médica. Um dos princípios basilares é que a medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. A natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo. Gente, isso é muito caro para o Conselho Federal de Medicina, para a nossa autarquia. O Conselho, ele luta para que a medicina não seja uma relação de consumo. Contudo, hoje o é. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor e a Justiça, eles visualizam, em boa parte, em grande monta, a medicina como uma relação de consumo. Porque houve enriquecimento com a medicina. Houve enriquecimento de planos de saúde, houve enriquecimento de grandes hospitais, houve enriquecimento de médicos. Então, houve também o entendimento de que a profissão médica ela é uma profissão normal e que serve ao mercado, e que serve ao mercantilismo, e que está sujeita ao CDC. O Código de Ética Médica veda expressamente o exercício mercantilista da medicina. Mas o que é exercício mercantilista?
Exercício mercantilista é você usar de uma estratégia mercantil para crescer na medicina. Então, a medicina, ela deveria ser uma profissão sacerdotal, como os padres. Mas até mesmo existem padres ricos. Mas a medicina, ela foi criada para ter esse caráter. Só que ela perdeu ao longo do tempo. E hoje, cada vez mais, com a mercantilização da própria profissão em termos de formação. Então, o próprio trabalho da faculdade da USP com a AMB, a partir da Demografia Médica 2023-2025, informam que existe um apelo mercantil, um apelo financeiro à formação do médico. Então, o CEM, ele veda o exercício mercantilista e também a subordinação dos honorários ao resultado do tratamento à cura do paciente. O médico, ele é pago pelo exercício do meio e não do fim. Então, o médico é pago pelo tempo, pelo esforço, pelo preparo e não pelo resultado. Então, se o médico faz uma cirurgia e o paciente não tem resolvido o seu problema, mesmo assim ele deve receber o valor que foi acertado. O Código de Ética Médica proíbe divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Divulgar fora do meio científico processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não tem expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. Então, divulgar qualquer meio que não seja reconhecido cientificamente é proibido. Ainda somos proibidos de anunciar títulos científicos que não possamos comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não estejamos qualificados ou registrados no CRM. Então, hoje, com a mudança da resolução de 2011, a 2636 de 2023, ela autoriza, sim, a divulgar as pós-graduações que são inscritas no Conselho Regional de Medicina. Participar de anúncios de empresas comerciais é vedado. Sobre a qualificação, então se reconhece especialista pelo Conselho de Medicina, pela autarquia, quando ele tem RQE. Embora as pós-graduações, por exemplo, formam sim especialistas. São especialistas acadêmicos. A pós-graduação lato sensu, ela pode ser divulgada, mas o médico teria que colocar a expressão não especialista em caixa alta, maior do que o texto do nome da pós-graduação. Isso, em verdade, é inconstitucional. Isso é inconstitucional. O Conselho não tem esse poder. Nem tem o poder de proibir a divulgação de uma especialidade reconhecida pelo Ministério da Educação e nem tem o poder de mandar o médico dizer que não é especialista. Você não pode ser obrigado a fazer algo senão em virtude da lei. Não existe essa lei no Brasil. E o Conselho não pode legislar. Ele pode, sim, regulamentar a profissão. Você pode dizer, mas é a mesma coisa? Não. Regulamentar a profissão é uma lei menor. Ele vai apontar
para um pequeno aspecto de algo. Já a lei maior, a Constituição, ela garante. Inclusive garante o anonimato em algumas situações. Bom, então nós temos o artigo 5º, em seu inciso 4º da Constituição Federal, a disposição de que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Em algumas situações, isso é possível, né? Por exemplo, numa denúncia, né, é garantido o anonimato. Mas o que eu quero dizer aqui, com o artigo 5º, é que a livre expressão está garantida pela Carta Magna. É como os americanos têm a segunda emenda, né, onde eles têm liberdade de expressão. Aliás, a primeira emenda, né, que tem a liberdade de expressão. Então, o papel das comissões de divulgação de assuntos médicos, CODAME, Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, CODAME. Essa é a comissão dentro do CRM que avalia as questões de divulgação. Então, eu sempre digo, se você tem dúvida, vá à CODAME e pergunte. Olha, eu quero fazer essa publicidade, eu posso? Eles vão olhar e vão dar uma resposta, se pode ou não. Bom, e com essa última informação, nós finalizamos a primeira aula e eu já os convido à nossa segunda aula sobre os conceitos de marketing e como esse marketing pode ser aplicado para o médico. Me cabe informar que existe um e-book sobre marketing médico do CBMS, um e-book com 46 páginas, onde há lá a orientação de como fazer publicidade médica, de quais são os cuidados. Então me despeço agora, mas já os convido para a nossa próxima aula sobre marketing médico. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, coordenador das pós-graduações da Faculdade CBMS.